não entendo, Amanda. Você está chorando? O que está errado? Danilo, que subiu as escadas para o quinto andar, olhou intrigado para a garota que estava sentada nas escadas entre o terceiro e o quarto andar. O apartamento de Amanda era no quarto andar, mas ela obviamente não iria para lá. Danilo conhecia a moça desde que eram crianças. Eles tinham 5 anos de diferença e ele sempre a tratou como uma garota até ficarem mais velhos. Ele sabia que Amanda ia se casar. Todos estavam fofocando sobre isso, mas o comportamento de sua vizinha o surpreendeu. Uma linda sacola de papel que seria usada no casamento estava caída no chão ao lado da garota, com um véu em flores artificiais brancas saindo dela. Amanda olhou para o homem com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse: "Olá", com um sorriso triste. "Olá, Danilo, como vai você?", disse a mulher. "Eu estou bem, mas por que você está chorando?", Danilo perguntou cautelosamente. "O que há de errado? Há algo que eu possa fazer para ajudar?", Amanda respondeu baixinho: "Meu noivo me deixou e estamos apenas a 2 semanas do meu casamento." Danilo sentou-se ao lado de Amanda e colocou o braço em volta dos ombros dela. "Não chore, você é uma garota inteligente e bonita, uma beleza que ninguém não consegue tirar os olhos. Ele vai se arrepender muito do que fez", disse o gentil rapaz. "Eu duvido, ele nem vai se lembrar de mim e eu, como vou ficar na frente dos meus pais? Tenho 28 anos e ainda não sou casada, eles vão rir de mim, eu nem quero viver por causa disso", a garota disse. Danilo olhou para ela de forma estranha. "Olha, talvez este não seja o momento certo para dizer isso, considerando o quão chateada você está se sentindo agora", o homem disse cautelosamente a Amanda. "Mas se você ver, eu tenho a mesma história que você", disse o rapaz. "Isso aconteceu com você? Você também foi dispensado 2 semanas antes do seu casamento?" Ela olhou para Danilo com surpresa. "Não", Danilo começou a explicar com certo aborrecimento, "estou na casa dos 30 anos. Meus pais e conhecidos estão cansados de perguntar quando vou trazer uma noiva para dentro de casa. Se você e eu estivermos na mesma situação, talvez a solução seja a mesma, quero dizer, talvez devêssemos nos casar. Então, se formalizarmos o casamento pela aparência, todos pensaram que um solteiro e uma noiva abandonada encontraram a felicidade." "Eu não entendo", Amanda olhou para ele ainda mais surpresa. "Então você está sugerindo que enganemos todo mundo?" "Bem, não vamos ser tão categóricos sobre isso", Danilo sorriu, "é que assim resolveremos uma questão importante. Nós 2 não vamos ficar sozinhos e tanto a minha família quanto a sua ficarão aliviadas em saber que somos ambos casados, então vamos nos casar? Prometo não exigir deveres ou direitos conjugais." Danilo se conteve bem a tempo de dizer que nunca planejou começar uma família. Amanda era uma garota modesta e criteriosa, tanto que ele podia julgar pelo comportamento dela. Ela não se metia em escândalos, ninguém a acusava de comportamento indecente, embora as avós na porta da frente estivessem sempre cientes do que estava acontecendo. Amanda olhou para ele com uma expressão de desconfiança e o homem percebeu que precisava lhe dar tempo para pensar. "Olha, se nos casássemos, haveria muitas vantagens. Em primeiro lugar, o casamento já está pago. Em segundo lugar, nos conhecemos bem desde a infância. Terceiro, cada um de nós seria livre para fazer o que fazia antes de nos casarmos. O principal é manter tudo em segredo de todos. Seríamos um casal comum e seríamos deixados sozinhos." Amanda começou a discutir sobre o quão errado seria para ela mesma mentir para sua própria família. Mas Danilo conseguiu fazê-la mudar de ideia. Sob a pressão de seus argumentos, a garota se rendeu e olhou para o véu com uma risada. "Finja que você não viu meu vestido e véu de casamento, ou dá azar, como dizem. Prepare-se, vou me casar em 1 semana", Amanda riu. "Venha, venha, noivo, só não volte atrás em sua palavra depois." 1 semana depois, eles estavam noivos prontos para casar. Seus pais ficaram chocados com o fato de seus filhos nem se atreverem a insinuar seu relacionamento. Porém, o casamento aconteceu no mesmo mês em um luxuoso restaurante.
A noiva e os convidados se divertiram muito e agiram como se sempre tivessem sonhado com esse casamento. Seus pais se entreolharam surpresos. A mãe de Amanda não gostava dos pais de Danilo, mas teve autocontrole para não demonstrar seus sentimentos. 3 dias após o casamento, o jovem casal deixou de lado uma romântica viagem de lua de mel. Era difícil para Danilo decidir dar um passo como o casamento depois de romances mal-sucedidos, quando namoradas anteriores o deixaram e foram para pretendentes mais ricos. Danilo deu sua palavra que nunca se envolveria em um relacionamento próximo com tais mulheres. Ele não levava uma vida solitária, mas não podia imaginar que algum dia se casaria. Ele também, quando estava na mesma situação que Amanda, estava prestes a propor casamento à sua amada, mas ela o calou e propôs a separação. Depois de um tempo, Danilo descobriu que ela havia se casado com algum bancário desde então. Ele não teve um relacionamento sério com nenhuma mulher por anos, mas agora Amanda estava ao lado dele, agindo como uma verdadeira esposa. A única diferença era que Danilo dormia no sofá do quarto ao lado, enquanto Amanda descansava na enorme cama de casal. O homem às vezes queria invadir o quarto dela no meio da noite e exigir o cumprimento de deveres conjugais só para ver como Amanda reagiria, mas ela olhou para ele de tal forma que todo o desejo desapareceu imediatamente. Muitas pessoas olharam para o casal com interesse e curiosidade, elogiando o belo casal. Amanda era extraordinariamente linda e simpática quando ria, era contagiantemente. Danilo, para ouvi-la rir, começou a dizer todo tipo de bobagem, mas ele tentou observar os limites da decência para que suas piadas não soassem muito provocativas. Danilo começou a se surpreender e ficou emocionado com a presença de Amanda. A maneira como ela sorria, a maneira como seus olhos brilhavam, o que ele contava quando ouvia algo interessante. A maneira como ela pulou alegremente na água e nadou alegremente ao lado dele, e pediu que ele a segurasse para que ela não se afogasse. Quando Danilo teve uma queda infeliz e machucou levemente os músculos das costas, a própria mulher se ofereceu para fazer uma massagem nele. Ela fez isso de acordo com todas as regras. Primeiro, ela aqueceu todos os músculos, em seguida, ela aplicou óleo e trabalhou todos os músculos com muita habilidade. Enquanto ela estava ocupada massageando, Danilo viu seu reflexo no espelho. O rosto de Amanda estava muito concentrado. Ela franzia a testa docemente quando tinha que fazer um esforço. Havia algo especial e familiar nela que não podia ser explicado em palavras. O pensamento passou pela mente do homem de que ele havia dado sua palavra em vão de não agir como um marido. Ela agiu com muita calma e simpatia, mas Danilo às vezes desejava poder perguntar diretamente a ela se ela gostou disso. Ele queria ter a chance de obter um sinal dela de que algo mais do que um mero casamento fictício era possível entre eles. Um dia, Danilo, quando Amanda não queria descer ao bar, foi lá sozinho. Ele imediatamente notou uma mulher esbelta com formas muito femininas sentada entediada perto do bar. O homem sentou-se descuidadamente ao lado dela e acenou com a cabeça para o barman. "Boa tarde, uma cerveja gelada, por favor." Nossa, a voz da estranha foi ouvida. Danilo virou-se para ela, a mulher estava tomando seu coquetel e sorrindo enigmaticamente. Eles começaram a conversar e um plano amadureceu na mente do homem. Danilo começou a aparecer com frequência na companhia de sua nova conhecida, Laura, que viera passar as férias aqui. Perto de Laura, por causa de sua aparência extravagante, quase o tempo todo havia homens e Danilo não era exceção, e não se envergonhava da presença de Amanda. Ele flertou com a garota, permitindo-se algumas brincadeiras e gestos arriscados. Por exemplo, ele poderia beijar uma mulher com um beijo na bochecha. Amanda continuou a se comportar como se nada tivesse acontecido e Danilo pensou com decepção que não havia conseguido abalar os sentimentos de sua esposa. Um dia, quando entrou na sala, ele encontrou Amanda fazendo a mala. A garota estava dobrando suas coisas com um olhar determinado e cerrando sua mandíbula. Quando Danilo apareceu na porta e olhou para ela surpreso, ele fez uma pergunta: "O que está acontecendo aqui?"
Amanda, sem olhar na direção dele, respondeu: sabe, Danilo, você e eu temos um casamento falso de qualquer maneira, portanto, não vamos prolongar isso por 6 meses para continuar enganando o resto de nós. Voltarei e pedirei o divórcio, citando o adultério de meu marido como motivo. Normalmente, as pessoas olham para isso com simpatia e se divorciam rapidamente. Danilo começou a cair em si. Amanda, mas não funciona assim, você e eu estamos em nossa lua de mel aqui, estamos indo bem, e então você começa a falar sobre o divórcio, estamos casados há apenas 2 semanas. Meu ex-noivo, Rubens, me ligou, Amanda confessou, afundando na cama e segurando o telefone. Ele se desculpou comigo, disse que sentia muito e não poderia viver sem mim, então decidi dar uma segunda chance a nós dois. Veja, ainda somos estranhos um para o outro, nós nos casamos apenas para tirar nossos pais de nossas costas, e você terá uma desculpa para deixar sua antiga vida sob o disfarce de um primeiro casamento fracassado. Todo mundo está feliz, disse a mulher. Amanda, ele já te traiu uma vez, disse Danilo, despercebido, levantando a voz. Sua esposa sorriu de volta, mas falando grosso, ele não foi o único que me traiu. Danilo, que estava prestes a dizer que o caso com Laura era apenas uma desculpa para ciúmes, ficou sem fôlego quando Amanda disse: desculpe, mas já tomei uma decisão, comprei uma passagem de volta e vou para casa. Você pode passar o tempo que quiser aqui e com quem quiser. Amanda, ele já te machucou, Danilo falou entusiasmado, você não pode voltar para alguém que fez isso com você. E você não me machucou? Amanda perguntou friamente e saiu da sala da melhor maneira possível. Danilo percebeu que estava com o coração machucado, ele percebeu que queria tomar uma bebida adequada e conversar sobre isso. Danilo desceu rapidamente ao bar e pediu um conhaque, em seguida Laura apareceu. Como de costume, ela olhou para ele com uma expressão zombeteira no rosto. Por que você não veio à praia? A mulher perguntou. O que eu deveria fazer? Danilo respondeu com raiva, tomando um gole de sua bebida. Os olhos de Laura se estreitaram e ela encarou Danilo com um olhar sério e longo. Qual é o problema? Você brigou com sua esposa? Sim, ela me trocou pelo ex dela, Danilo falou e agarrou sua cabeça. Eu queria que ela ficasse com um pouco de ciúmes, para mostrar alguns sentimentos por mim, mas parece que fiz a coisa errada. Laura balançou a cabeça, apesar de sua convicção pessoal de que o casamento não era para ele. Danilo acabou por ser um verdadeiro homem de uma mulher, só que essa descoberta foi um choque para ele mesmo. Você queria deixar sua esposa com ciúmes e transformar um casamento falso em real? Laura perguntou. Suponha que sim, Danilo respondeu, pedindo nervosamente uma nova bebida. Que idiota você é, Danilo, não há palavras para isso, Laura murmurou, corra atrás dela antes que seja tarde demais, caia aos pés dela, mas diga a ela como você se sente. Morra, mas faça sua esposa ouvi-lo. Danilo estremeceu com essas palavras e saiu correndo do bar, gritando para a garota, Laura, você é um milagre, obrigado. Ele impacientemente cutucou o motorista de táxi que já estava dirigindo em alta velocidade. Vamos, amigo, você pode se apressar? Tenho de ir para o aeroporto imediatamente. Estou tentando, senhor, respondeu o motorista, manobrando mortalmente no trânsito. Quando Danilo chegou ao aeroporto, pagou ao taxista e correu para a área de check-in. A assistência não quis deixá-lo entrar sem bilhete e documentos, mas depois de ouvir seu pedido, eles o deixaram ir para a área de pré-embarque, porém não havia ninguém lá. No quadro estava a mensagem de que o voo dela estava a caminho. Amanda voou para longe e ele chegou tarde demais. Quando ele voltou para o hotel, Laura sabia pelo seu olhar sombrio que ele não tinha conseguido. Danilo não explicou nada a ninguém e pediu a conta do hotel. A equipe aceitou silenciosamente o pagamento, mas depois que ele saiu, Danilo desabou a chorar. Os pais de Danilo ficaram indignados quando seu filho apareceu na porta de seu apartamento. Com um olhar sombrio ele entrou em seu quarto,
a mãe estava prestes a perguntar onde estava sua nora quando seu pai silenciosamente a cutucou no lado e pressionou o dedo em seus lábios. O deixe em paz. A mulher seguiu o conselho e não disse nada ao filho. Danilo não foi a lugar nenhum o dia todo, aparecendo ocasionalmente na cozinha para se servir de uma xícara de café forte. Seus pais entenderam que isso era um sinal de que seu filho estava muito nervoso e queria manter sua capacidade de pensar com clareza. De repente, Danilo vestiu a jaqueta e saiu correndo para a rua. Ele se deparou com Amanda e um homem alto com quem ela caminhava de braço dado fora de casa. Sem prestar atenção nele, Danilo virou-se para Amanda. Amanda, olá, eu sinto muito, vamos conversar sobre isso. Amanda empalideceu e recuou. O companheiro da moça indagou, olhando para o rival. E quem é esse? Perguntou o companheiro. Como eu posso te contar? Amanda respondeu tensa, ele é meu marido fictício. Danilo olhou e respondeu rápido, isso não é verdade, não sou fictício, tudo entre nós foi real, eu te amo e quero provar isso, apenas me dê uma segunda chance, por favor, disse Danilo. Olha, cara, você deve estar confuso sobre alguma coisa, que tipo de marido você é para ela? Saia daqui antes que eu fique com raiva, o atual noivo de Amanda falou com fúria. Cale-se, Danilo respondeu asperamente, e ele se virou para Amanda novamente. Amanda entende que ele já te traiu e te machucou, ele fez isso uma vez, se necessário, ele vai te trair novamente, não cometa um erro, dê-nos a chance de sermos felizes um com o outro, eu me importo muito com você. Sim, eu vi o quanto você se importa comigo, a garota respondeu friamente. Eu me importo com o que você sente por mim, além disso, quero ser seu marido de verdade, para que tudo entre nós seja como em uma família normal, vamos começar tudo de novo, vamos, meu amor. Amanda estremeceu ao ouvir essas palavras e por um segundo ela hesitou, mas depois de um momento, ela se dominou e disse ao companheiro, vamos para casa, estou cansado desse espetáculo bobo. Sem dar uma olhada em Danilo, eles foram para a entrada e desapareceram atrás de portas fechadas. O homem permaneceu no pátio, sentindo-se um completo idiota. Ele havia arruinado seu relacionamento com Amanda com as próprias mãos. Por que ele não percebeu imediatamente que ela era sua primeira e única? Danilo lentamente subiu para seu apartamento e se trancou em seu quarto. Se Amanda decidisse optar pelo divórcio, ele não iria interferir. Mas, por algum motivo, a mulher procrastinou. Quase um ano se passou. Danilo ainda estava em uma situação incerta, sem saber se era solteiro ou casado. Para esquecer seus problemas pessoais, o homem estava completamente absorvido em seu trabalho. Ele passou pelo apartamento de Amanda com o coração pesado, acelerando o passo para evitar esbarrar nela ou no noivo. Um dia, a mãe de Danilo veio fazer compras e olhou estranhamente para o filho. Oi mãe, o homem a cumprimentou apático, mastigando um sanduíche e bebendo chá frio. Olá filho, você está comendo comida fria como de costume, a mãe o repreendeu, tirando as compras das sacolas. Depois de um minuto de silêncio, ela continuou, sabe, eu vi Amanda outro dia, ela notou o olhar de grande interesse no rosto de seu filho, mas ele fingiu que não se preocupava. Danilo bocejou para se tranquilizar. Acho que tem algo errado com ela, sua mãe respondeu pensativa, sem olhar para ele. Seus olhos estavam vermelhos, ela parecia cansada e triste, Deus me livre de seu noivo machucá-la. Você deveria ir até ela e ver o que há com ela. Mas para quê? Seu filho respondeu surpreso, ela e eu não somos mais nada um para o outro. Um erro da juventude, por assim dizer. Seria um erro se você fosse embora assim, e nem se explicasse para a mãe dela, sua mãe respondeu calmamente. Ela estava parada na minha frente na fila do caixa, triste, olhos chorosos, cansados ou inquietos. Vá ver como ela está. Danilo resistiu por um tempo, mais para aparentar que não se importava, mas ele ouviu o conselho de sua mãe, reclamando que ainda tinha que ouvir seus valiosos conselhos. Ele chegou na porta do apartamento de Amanda.
Ela abriu imediatamente a porta. Quando viu o ex-marido, ela o encarou com surpresa. Danilo, o que você está fazendo aqui? A voz da mulher parecia chorosa, aparentemente, ela estava chorando recentemente. Eu estava passando e pensei em parar para ver como você estava. Faz muito tempo que você não sai e nunca mais a vi, disse Danilo hesitante. Apesar das lágrimas e do humor deprimido dela, Amanda era muito bonita, seus lábios estavam ligeiramente inchados, parecia tão indefesa. Posso entrar? Eu odiaria ficar na porta, o homem pediu. Claro, ao entrar, Danilo se viu no corredor, que era um tanto escuro, mas muito aconchegante e limpo. A garota deu um passo para trás e olhou para ele sem expressão. Amanda, você andou chorando? Danilo de alguma forma achou doloroso olhar para as lágrimas dela. Ele se aproximou dela e gentilmente tocou seu rosto com a mão. Por que você está chorando? Alguém te machucou? Ele perguntou. Lá vai você de novo. Amanda sorriu sombriamente. Por que todos pensam que me ofendo tão facilmente? Falou a mulher. Desculpe, eu não quis dizer nada com isso. Danilo ficou envergonhado. Ele não queria deixá-la, apesar de seu mau humor. De repente, Amanda amoleceu tanto que Danilo ficou sem palavras por um tempo. Estou tão cansada, Danilo, ela sussurrou, muito cansada de ficar sozinha, mas não quero ficar com quem me fez sofrer, você entende? Ela falou. Eu agi como um tolo, Danilo murmurou, pegando na mão de Amanda. Nunca pensei que poderia me apaixonar por alguém assim, especialmente por uma garota que pensei a maior parte da minha vida ser apenas uma amiga, acontece, não é? Falou ele apaixonadamente. Você me ama? Os olhos de Amanda ficaram enormes. Danilo olhou ardente em seu rosto. Eu te amo loucamente, eu não posso viver sem você, não passa um dia que eu não pense em você. Amanda olhou para ele como ninguém nunca tinha olhado para ela antes. Danilo sentiu que o havia colocado o medo de ser feliz de lado e passou a acreditar na felicidade. Ele gentilmente tocou os lábios dela e congelou quando ela respondeu ao seu beijo. O homem cuidadosamente pegou Amanda em seus braços e a carregou para o quarto em seus braços, como a maior joia de todas. Sua cabeça era como uma névoa, seu coração batia furiosamente, cada palavra ou ação recíproca de Amanda despertava nele toda uma gama de sentimentos que o deixavam tonto. Danilo puxou a garota contra ele e tocou levemente o topo de sua cabeça com seus lábios. Ele respirou o cheiro de seu cabelo perfumado e exuberante. Ainda não consigo acreditar que estamos realmente casados, ele sussurrou. Amanda sorriu de volta, sinceramente, também não acredito. Enquanto se deitavam na cama e se aconchegavam juntos, os amantes compartilhavam com entusiasmo seus pensamentos e sentimentos. Sabe, quando te vi com a Laura, eu não quis viver, ela confessou, especialmente quando você estava dançando com ela, ou quando você estava passando creme nas costas dela na praia. Eu queria estrangular vocês dois naquele momento. Danilo olhou para ela surpreso. Sim, e então pensei, por que não retribuo o favor a você? Achei que se você me visse com meu ex, você, sei lá, começaria a brigar por mim e tudo o que você fez foi ficar parado quieto enquanto eu saía com ele. Naquele momento, eu queria tanto cair e nunca mais ver você, Amanda murmurou. Eu me senti da mesma forma, Danilo sussurrou, beijando Amanda no ombro exposto. Eu queria fugir de você porque estava com medo, achei que meus sentimentos pelo meu ex eram muito fortes, mas depois do nosso casamento, quando saímos de viagem, tudo mudou. Eu estava com medo de estar começando a me apaixonar por você, e embora tivéssemos combinado que não haveria nada disso entre nós. Sinto muito, Danilo, eu fiz algo estúpido. O que você está falando? Você não pode fugir de si mesma. Amanda sorriu. Por mais que eu me convencesse de que estava fazendo tudo certo, que você me traiu primeiro, eu sentia que não conseguia ver mais ninguém ao meu redor e não precisava de mais ninguém. Danilo congelou,
porque cada palavra dela descrevia exatamente o que ele estava sentindo e pensando naquele momento. E meu ex, quando eu disse a ele que estava tudo acabado entre nós, ele apenas gritou um pouco para se amostrar e foi embora. Ele disse que não precisava de mim assim, doente da cabeça. Sim, nossa história não é um caso típico, Danilo concordou. Então o que devemos fazer? Amanda pensou. Danilo fingiu pensar sobre isso e então começou a listar. Em primeiro lugar, você e eu vamos voltar a morar juntos. Você quer morar comigo? Eu tenho meu próprio apartamento, recentemente, terminei os reparos lá, se você quiser, podemos ficar lá. Em segundo lugar, precisamos nos conhecer melhor, agora não somos apenas colegas de quarto, somos marido e esposa. Amanda olhou para ele com olhos brilhantes e sorrindo. Havia um relaxamento e uma sinceridade peculiares nela enquanto descansava a cabeça no peito de Danilo. Sim, Danilo, você e eu certamente não ficaremos entediados, poderíamos fazer uma série de TV ou um livro de psiquiatria sobre como enlouquecer de ciúme e recuperar a sanidade. Acho que finalmente poderemos ter o nosso final feliz? Danilo sorriu e a beijou. Os dois dormiram juntos felizes por finalmente poder ter o amor um do outro.